a paz do Senhor, boa noite. Ô, gente, boa noite, a paz do Senhor. Então, gente, hoje nós vamos contar um pouco do nosso testemunho, né? E para deixar para meditação de vocês, eu gostaria de estar deixando agora em Mateus, capítulo 6, versículo 10, parte B, que fala assim: faça a sua vontade, assim na terra como nos céus. E Provérbios 19, versículo 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, gente, através dessa palavra, a gente viemos contar um testemunho duplo, tanto o meu quanto o dela. O meu teria que ser o meu primeiro, por causa de que, como eu sou mais velho, e por coincidência, fatos de perda nossas convergiu de ser na mesma idade. Tanto na minha, eu com 18, ela com 18 anos, ela também teve as perdas dela. Sendo que as minhas perdas foram 3 em um ano. Como assim, Alan, 3 perdas em um ano? Eu vou tentar resumir um pouco da trajetória, como é que foi. Na minha família, eu sou de berço católico, fui batizado na católica, e fiz primeira comunhão, fiz tudo que tinha que ser feito na igreja católica. E cresci, meu jeito católico tinha que ser, que a visão que eu tinha que estava certo. Depois que eu conheci a minha esposa, que eu fui abrir os olhos e olhar e poder ver que a visão que Deus queria para minha vida era que eu estava vivendo, era uma vida totalmente errada, e eu modifiquei minha vida através de Deus. Mas vamos lá, contando o meu resumo. Eu tive 3 perdas próximas em um ano. Eu perdi minha avó quando eu ia fazer 18 anos, tinha 17, ia para 18 anos. Eu perdi a minha avó. Era próximo do Natal, eu trabalhava em Madureira com a minha tia, pelo churrasquinho. Recebi uma ligação, quando a gente estava terminando de fechar a barraca, recebi uma ligação mandando a gente embora para casa correndo. Aí você imagina a gente vir de Madureira até aqui em Belfort Roxo em menos de 1 hora. Fizemos isso, menos de 1 hora, meu tio dirigindo aquela Kombi, a gente com medo, pensando que poderia ser algo com meu avô. Porque meu avô era o que estava mais debilitado dentro de casa por causa da diabetes, e passava mal direto, e a gente sempre pensou que meu avô ia primeiro. Mas, para nossa surpresa, quando a gente chegou, foi minha avó. Recebemos a notícia que a minha avó tinha falecido. Meses, aí foi o processo da família, todo mundo triste, todo mundo mal, minha tia, minha mãe, meus tios, todo mundo mal por causa da perda da minha avó, que a gente esperava que o meu avô fosse ainda primeiro, mas minha avó foi primeiro. Mas a gente não entende o querer de Deus, né? Amém. Passou-se uns 3 meses depois. Uns 3 meses depois, 3 ou 4 meses depois, não me recordo a quantidade de meses certa, que já tem muitos anos que se passaram, né? Já tem muitos anos que se passou isso. Não me recordo quantos meses certos foram. Tipo 10 anos que passaram. Pode botar mais. Pode botar mais. Mas estamos aí. Se passaram esses 3 meses, esses 3 ou 4 meses atrás, eu fui passar, eu estava dentro de casa. Era uma tarde, eu estava dentro de casa, vendo televisão, tranquilo. Aí do nada eu escutei o transformador tipo estourar na rua. Aí a luz caiu e voltou. Quando a luz caiu e voltou, eu voltei a ver televisão, eu estava deitado. A minha tia-avó, a minha tia Zuca, que ela é minha tia-avó, ela é irmã da minha avó, que faleceu. Minha tia Zuca entrou correndo dentro de casa falando: Alan, corre que a laje lá do Manuel tá pegando fogo. Corre que a laje do Manuel tá pegando fogo. Corri. Isso que eu corri para ver o que estava acontecendo na laje, realmente olhei para a laje estava tomada por fumaça.
e um cheiro de carne queimada. Quando eu subi no terraço para ver o que era, estava o meu primo pequeno, meu primo Matheus, devia ter os seus 6 anos na época. Deveria ter os seus 6 anos na época, mais ou menos, 6 ou 7 anos na época. E o colega dele, Pedrinho, na laje, e o meu primo Cissa mandando eles descer. Quando eu botei os dois para descer, que a fumaça se dissipou um pouco, eu vi o corpo do meu tio no chão, morto, que foi eletrocutado, e partes do corpo dele se derreteram, colaram no chão, e outras partes colaram na parede. Bem, aquela cena para mim foi chocante demais, que eu não quis mais ficar na laje, no terraço, e desci junto com meus primos, com meu primo e o amigo, e deixei eles lá. Depois de um tempo, aí veio o meu primo, quando eu cheguei, disse que quando eu cheguei para entrar no portão, para subir na laje, meu primo tinha conseguido quebrar o trilho de cortina que meu tio estava segurando para pegar uma pipa para o meu primo. Ele usou o trilho de cortina para pegar uma pipa para o meu primo. Por causa disso, ele acabou morrendo eletrocutado. Mas a gente não entende que deu os desígnios de Deus, né? Aí o meu primo conseguiu soltar e ele desceu. Não desci com meu primo, eu não subi mais na laje. Só depois que o rabecão passou para tirar ele, aí os meus outros primos que foram ver, que o meu primo Cícero e meus outros primos que estavam lá, que subiram, meu tio Jaque também, meu tio Ladinho e o Fábio também subiu, eles viram que o meu tio estava totalmente deformado e o enterro do meu tio foi de caixão fechado. Passando-se mais 5 meses, mais ou menos, eu já tinha aí nessa época, o meu tio faleceu, já tinha meus 18 anos. Se passando depois desse tempo, meu tio morreu no comecinho do ano, se eu não me engano, foi no comecinho do ano. Se passou alguns meses, a minha mãe entrou no processo da diabetes dela. Ela teve que fazer, por causa de um machucado que ela teve no pé, ela teve que fazer uma raspagem nos pés. Aí de um buraquinho pequenininho acabou se tornando um buraco grande. Desse buraco grande foi passando-se o tempo, a raspagem foi aumentando até arrancar o calcanhar dela todo. Aí nesse processo de ter arrancado o calcanhar dela, um dia antes dela começar a passar mal, ela tinha que ter uma consulta na Lagoa e não tinha carro para levar ela. E a diabetes da minha mãe era uma diabetes emocional, não era aquela diabetes que se ela passasse do tempo de comer ela passava mal, não era desse tipo, igual o meu avô. Meu avô tinha esse tipo de diabetes. Aí esse tempo se passou, ela passou mal, ela amanheceu de manhã já passando mal. Tipo, ela estava estagnada, estatelada, parada, olhando só para frente. Ela não respondia. Ela olhava só para frente. Minha tia acordou, viu minha mãe sentada na beira da cama desse jeito. Desesperada ela ficou, desesperada ela foi e me chamou. Corremos com ela para o hospital. Fomos para o Joca. Chegando no Joca, rapidamente fomos atendidos. Esse dia eu não pude reclamar nada no Joca, porque rapidamente fomos atendidos. Rapidamente eles já deram a medicação para minha mãe, já botaram minha mãe já deitada na maca, levaram minha mãe para o quarto e começaram a tratar dela. Nesse tempo que eu fiquei no Joca, a minha mãe e foi contestado que realmente a glicose dela estava alta, estava aí 500 a glicose dela. Era 500 e pouco que estava na época, não me engano. Aí depois disso, a gente tinha que correr para ela para Lagoa, e sendo que não tinha nada para levar. Aí conseguimos arrumar uma ambulância, mas sendo que a ambulância só ia vir buscar no outro dia, de madrugada. O que tinha que ser feito? Tinha que alguém dormir no hospital para estar com ela para quando a ambulância chegar. Minha tia falou o seguinte: não, filho, falando comigo, vai para casa, descansa um pouco,
se arruma, quando der umas meia-noite eu vou lá, te busco, você vem embora. Aí falou, fica com teu pai, se teu pai vai te buscar. Vai contigo. Eu falei, não, beleza, vou ver com meu pai sim. Aí tá, eu vim pra casa, me arrumei, se ajeitei, fiquei só esperando chegar. Aí quando a minha tia chegou, mas eu no momento eu nem me liguei por causa que eu tava pensando totalmente na minha mãe. Mas no momento eu não me liguei, mas chegou minhas duas tias juntas. Minha tia Helena e minha tia Nice. Chegaram juntas, perguntando se eu já estava arrumado, eu estava arrumado. Aí eu vi, aí falou, pô, tu já foi no teu pai falar com teu pai? Eu falei, não fui não. Saí de lá, fui na casa da minha tia Zuca para falar com meu pai. Disso que eu cheguei para falar com meu pai, eu cheguei, acordei meu pai e falei com ele, pô pai, tem como tu se arrumar para ir jogar comigo, para tu ficar lá comigo, amanhã de manhã a gente levar minha mãe para o hospital? Meu pai, não, na mesma hora meu pai levantou, não, vamos sim, vou sim. Foi e começou a se arrumar. Começou a se arrumar, minha tia chegou. Minha tia chegou e chamou meu pai para conversar. Quando eles entraram no quarto para conversar, eu desconfiei. Por causa de que eles estavam falando? Por que eles estão conversando assim e um fica falando na minha frente? Foi quando eu parei atrás da porta e escutei a minha tia falando com o papai que a minha mãe tinha falecido. Naquele momento eu não aceitei, naquele momento eu não realmente eu fiquei revoltado, transtornado. E queria ir para o hospital de tudo que era jeito, meu pai não me deixou ir. E desse momento em diante eu falei que eu nunca mais ia chorar, ia ser forte, sempre. Porque o baque que eu tomei foi muito grande, para um jovem de 18 anos. O jovem de 18 anos, eu acho que se tomasse um baque desse, ele poderia ter se desviado totalmente da vida. Correto que a mãe dele tinha colocado ele e tinha entrado para uma vida errada, porque a pancada que eu tomei foi forte. 3 perdas em um ano, um ano só, da morte da primeira. E aí, aquilo mexeu comigo de tal maneira que... Mas graças a Deus, eu posso dizer que graças a Deus eu sempre tive o temor a ele. Eu não poderia estar seguindo o caminho certo, fazendo o correto, mas eu sempre tive o temor a ele. Mas por eu ter esse temor, anos se passaram. Anos se passaram, eu comecei a conhecer a minha atual esposa, começamos a conversar e ela começou a ter as perdas dela, que ela vai contar a perda dela, mas aí nesse momento aí a única coisa que eu posso falar sobre o que aconteceu com ela é que ela tinha 18 anos na época, eu já devia ter meus 20 e poucos anos 23. Na época. Meus 23 anos na época quando ela tinha 18 e ela perdeu a mãe. E quando ela perdeu a mãe, eu sempre deixei claro para ela que eu sempre quis ficar com ela, sempre quis namorar. Tava gostando dela, sempre deixei bem claro. Mas no momento eu esqueci esse meu gostar de lado e botei para atuar no meu lado de apoio. Porque ela passou naquele momento, eu já sabia que eu tinha passado. Então, gente, agora eu vou contar um pouco da minha parte, né? Eu prometo a vocês que eu vou ser bem breve. Foi como ele falou, com 18 anos eu tive a perda da minha mãe. E logo em seguida, né, um prazo de 1 ano e quase 1 ano e meio depois foi meu pai. Né, o processo com a minha mãe foi um processo bem dolorido, né, porque foi doloroso, porque a minha mãe, ela começou a passar mal, algo que ninguém descobria o motivo. Minha mãe já não estava mais andando, minha mãe ficou acamada, o quarto da minha mãe foi transformado como se fosse hospital, né? Como hospitalar, visita de médico, fisioterapia, tudo aqui em casa. E isso foi um processo muito grande, né? Sendo que no dia 23 de fevereiro de 2012, a minha mãe veio a óbito na minha frente, né? Tanto é que eu não acreditava, não queria aceitar, né? E meses depois, né, vamos botar assim, né, 1 ano e pouco depois, meu pai deu entrada no Fátima, se não me engano, acho que foi 12 de julho, deu entrada no Fátima,
com suspeita de derrame, sendo que até então nada foi constatado se foi realmente isso. Meu pai ficou em coma, né? Meu pai ficou muito mal em coma. Até as médicas falaram que ele iria ficar em estado vegetativo. E quando foi dia 14 de agosto de 2013 eu perdi meu pai. E o que eu posso dizer, um resumão disso tudo? Quando a minha mãe era viva, eu sempre tive uma raiz evangélica. Sempre, batista desde berço. E minha mãe sempre me criou nos caminhos do Senhor Jesus. Porém, quando a gente chega numa certa fase na nossa vida, que é a fase da adolescência, a fase da juventude, a gente acaba mudando o nosso jeito de ser, né? E eu não estava totalmente voltada às coisas de Deus. Orava quando bem queria, quando bem eu queria. Não era sempre que eu estava orando, né, na busca. E Deus, ele tinha um plano maior na minha vida, com certeza. Ele não queria que eu ficasse desse jeito, porque ele sabia que se eu continuasse levando a vida que eu estava levando, certamente eu iria me perder, né? Eu iria sair da igreja e iria ficar totalmente no mundo. Ia ser uma ovelha perdida, né? Sendo que Deus, ele não quer perder ninguém. Deus não quer perder a alma de ninguém. E Deus, ele recolheu a minha mãe. Na época eu fiquei meio balançada, continuei prosseguindo. Não da maneira que eu estava dentro da igreja, mas deu uma mudada. Mas Deus queria algo comigo mais no profundo. E quando eu entrei nesse processo com meu pai em julho, né, a família do meu pai todinha, todos eles são assembleanos, né? E a minha tia, né, minha tia Irene, ela sempre me incentivando, né? Minha tia Irene foi a que mais incentivou. Olhando, vamos no monte. Eu sempre ouvia falar de monte, né? Eu ouvia a minha prima, né, Neucimar, falar muito de monte, porque minha prima Neucimar, ela foi para a Assembleia, saiu do batismo para a Assembleia. Então eu ouvia ela, às vezes, falar sobre monte, e eu, na minha concepção, né, eu falei assim, não, monte é algo muito assim, sabe? Não. Entendeu? Eu tinha uma visão totalmente assim. E a minha tia, ela me induziu. Ela falou assim, não, Eliane, vamos sim ao monte, vamos orar lá, o lugar da resposta, lá o lugar da busca. Aí eu falei assim, não, então tudo bem, vamos. Tranquilo. E assim eu fui, né, juntamente com a minha tia, né, ao monte. E a primeira vez que eu fui com a minha tia Irene e meu tio Jonas. A primeira vez que eu fui no monte, pra vocês verem como é que a pessoa não estava preparada. Eu fui de short. Aí meu tio falou assim, não, vamos pro monte, vamos orar, que não sei o que lá. Eu falei assim, não, tio, mas com essa roupa aqui, não. E aí, não, isso não tem nada a ver. Deus não olha a roupa, Deus olha o coração, é só a primeira vez. A questão toda é você buscar. E eu indo dirigindo, mas olhando pra ver se eu achava alguma loja pra pelo menos comprar uma leg. Sendo que pessoa assim, né, fofinha, é difícil, né, da gente achar roupa pra gente. Então eu não achei. E subi assim mesmo, né. E lá eu gostei, né, cansei muito, mas eu gostei. E era certo. Depois da visita do meu pai, eu ia no monte com os meus tios. Ou o meu tio Jessé, ou o meu tio Jonas, ou a minha tia Irene. A gente sempre saía de lá e ia pro monte. E eu verdadeiramente posso dizer que o divisor de águas foi a morte do meu pai, né? Porque depois da morte do meu pai, eu tive uma visão totalmente diferente, tive uma visão voltada para Deus. A minha forma de buscar era outra, tinha Deus como prioridade. Então é onde entra no versículo. A vontade de Deus, que seja feita a sua vontade. E os planos de Deus é diferente dos nossos planos. É a realidade. E, assim, essa semana eu tava até refletindo. Esses dias eu tava refletindo na cozinha ali, lavando louça. E Deus me trouxe a memória e eu pensei. Eu falei assim, Senhor, e se eu não tivesse perdido os meus pais? E se o Alan não tivesse tido as 3 perdas?
Porque quando eu perdi a minha mãe, o Alan, ele me ajudou muito. Muitas pessoas não sabem, mas o Alan me ajudou muito, sabe? Porque eu acredito que foi da permissão de Deus ele perder as pessoas que ele mais amava em prazo de 1 ano, para ele poder ter uma experiência, né, para contar para mim e para me dar forças. Porque nos meus planos não estava nunca namorar com o Alan, nunca casar com o Alan. Mas Deus mudou tudo. Deus mudou o quadro, Deus inverteu o quadro. E assim, ele me ajudou muito no processo da perda da minha mãe, né? Falando tudo que ele passou, que ele superou, que ele estava de pé. E assim também foi na minha vida, né? Eu conheci verdadeiramente Deus. Depois disso, eu troquei de igreja, né? Hoje em dia eu congrego na Assembleia Ministerial da Fé, na Assembleia de Deus Ministerial da Fé. Na época, quando eu troquei, muitas pessoas me criticaram, falaram que era doideira porque o Alan tinha se convertido na Batista, eu iria para uma outra denominação totalmente diferente, que não iria dar certo, sendo que graças a Deus deu certo, estamos firmes, entende? Então, assim, é aquilo. O desejo do nosso coração é um, mas o desejo do coração de Deus é outro. Se Deus tem um plano na sua vida, e hoje em dia você vê que a sua vida tá assim, ó, um escarcéu, não reclama, não murmura, ó, quietinho na disciplina de Deus. Porque Deus, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. E não pense você que para Deus te mudar, Deus não vai tocar nos seus. Não pensa você que não. Deus, quando Deus tem um plano na sua vida, você pode ter certeza absoluta. Se for necessário ele tocar na pessoa que você mais gosta para te despertar, ele vai tocar. Ele vai tocar. Porque ele não aceita te perder. Ele não aceita. Então, se for necessário ele tocar para você poder acordar, ele toca sim. Infelizmente, ele levou as 2 pessoas que eu mais amava, sabe? Amava demais. Mas eu tô aqui. Foi como a gente cantou essa semana aí lá na igreja, né, as irmãs? Sobrevivi. Né, passei por tudo que eu passei, é como eu costumo dizer. De 2012 para 2018, né? 6 anos, né, amor? 6 anos, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mesmo. Eu tenho aprendido algo a cada dia. Eu tenho crescido em Deus. Eu tenho crescido espiritualmente. Pessoas que falam assim, nossa, totalmente diferente do que eu conheci, do que eu te vi um dia. Deus muda. Deus transforma. Deus muda, Deus transforma. Se for necessário Deus tocar para poder te mudar, ele vai tocar para poder te mudar. Porque maior é o plano dele. Maior é a vontade dele. A vontade do Senhor é a mais perfeita e pura e agradável. Então, se você está passando por algum momento de perda, de dor, não reclame, não murmure, não questione. Simplesmente feche os olhos, abaixe sua cabeça e fala assim, Senhor, eis-me aqui. Estou pronto para amadurecer. Porque por tudo isso que eu passei, e ele também, nós amadurecemos. Então, gente, o vídeo ficou mega extenso, que foi 2 testemunhos, mas eu espero que vocês assistam até o final. Não deixem de se inscrever, se inscreve aí, ó, aqui embaixo vai aparecer o linkzinho aí, se inscreve no nosso canal, compartilha pro pessoal, dá um likezinho, compartilha pros seus amigos, tá, gente? E pode deixar que a gente vai postar mais e mais vídeos pra vocês. E eu prometo, gente, vai ser curto, eu juro. A continuação vai ficar no próximo vídeo, tá? Paz do Senhor, uma boa noite a todos. Beijo, gente, tchau!